Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. É com muita satisfação, muita alegria, contentamento interior que agradecemos a Deus por mais uma noite de reflexão e agradecendo também a todos vocês por nos receberem dentro dos vossos lares. Que a paz de Deus esteja em cada coração aqui presente. Vamos envolver neste momento, com pensamento de amor, os nossos mentores espirituais, nossos guias, anjos da guarda, guias protetores, a fim de que eles possam nos orientar nesses raciocínios e na responsabilidade das mensagens que estamos veiculando, junto a todos os corações que nos seguem. Gratidão a todos vocês mais uma vez. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a ovelha perdida. Como toda parábola, ela é cheia de figuras. É uma parábola bonita, porque é uma das parábolas da misericórdia. Nessa parábola, Jesus quer nos ensinar, nos mostrar, sobretudo ao povo da época que eu seguia, o cuidado de Deus, o amor e a misericórdia de Deus para com todas as suas criaturas na terra. E ele lançou mão, como toda a criatividade, como sempre ele faz, do bom pastor. O pastor, aquele que conduz, aquele que acolhe, aquele que orienta. Como nós já falamos sobre o bom pastor em vídeos anteriores, no mês de dezembro, nós hoje não vamos ficar na figura do bom pastor. Vamos passar assim rápido para que a gente atente para a questão das ovelhas perdidas. É algo muito interessante e que nós vamos poder fazer uma relação com o momento atual pelo qual estamos passando. Vamos ver se esses raciocínios, eles nos orientam a dirigir melhor a nossa vida, a ter os cuidados necessários e a tomar as providências que precisamos tomar em nossa vida espiritual, na vida de todos aqueles que nos seguem. Vamos ver aqui a figura do bom pastor. Então, aquele que conduz com bondade o seu rebanho. No Evangelho de Lucas, Lucas coloca um Jesus misericordioso. É uma beleza esse trabalho que Lucas faz para colocar Jesus como a excelência da misericórdia, trazendo essa mensagem do reino dos céus. Então, ele diz o seguinte, no acolhimento, Jesus, uma figura simpática, sedutora, que ele atraía, ele tinha esse dom, essa capacidade crística de atrair pessoas, de atrair almas para Deus. Esta é a figura real do bom pastor. Mas observe o bom pastor, porque tinha aqueles pastores que também quebravam as perninhas das ovelhas, as ovelhas fugitivas, as ovelhas rebeldes, para que não desse trabalho, colocava no colo e levava, dava menos trabalho. Mas aqui, Jesus, vamos ler a citação para a gente comentar aquilo que nós vamos precisar comentar, certo? Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes então uma parábola, dizendo: Qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deve deixá-las as 99 no deserto e sai em busca da perdida para encontrá-la? Olha aqui a provocação. Qual dentre vós, inserindo os fariseus que estavam ali,
fazendo também esse questionamento, quer dizer, murmurando, falando por detrás baixinho, julgando, ó Jesus, tá vendo? Ele come com os pecadores. Aí vocês vão ver historicamente o que é comer com os pecadores, porque aqui é algo, costume cultural, que a gente vai ter que parar para explicar. Mas vamos adiante para que a gente possa chegar nesta ovelhinha rebelde. Encontrando-a alegre, a coloca nos ombros e após dirigiu-se para a sua casa, e ele contando a historinha, convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes, observe até aqui que ele não está contando para os pecadores que estão ali junto dele. Ele se volta, como no filmezinho a gente observa, uma encenação no filme muito bem colocado, ele se volta para os fariseus e pergunta, qual dentre vós? Quem dentre vós? Para que, inserindo os instrumentos, os elementos aprendizes no seu contexto, ele possa melhor compreender a mensagem que está sendo colocada. Então Jesus convoca, ele diz, dirigiu-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, observem, do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Aqui alguns comentaristas dizem que ele faz essa questão 99 por aqueles fariseus que acham que eles não têm necessidade, eles estão salvos, eles são os bons. Entende? Os outros são os pecadores, que não seguem a sua cartilha. Então, nessa leitura, nós vamos ver o que é, o que vocês já viram, o que é a ovelha. Qual é a característica de uma ovelha? Dócil, fácil de ser conduzida, amorosa, dependente. A ovelha desgarrada, perdida. Aí nós não vamos muito trabalhar a questão do elemento ovelha aqui, viu? Nem o pastor. Nós vamos pegar algumas outras figuras, porque como eu disse, nós já fizemos este trabalho no mês de dezembro. Quem tiver dúvida pode ir lá e verifica. Então, o que é que diz aqui? A ovelha perdida. Qual é a ovelha perdida? É aquela que se desgarra do rebanho. Não é isso? Até então fica fácil a gente entender. É aquela que recalcitra contra o aguilhão. É aquela que resiste às orientações do pastor, resiste em acompanhar o seu pastor. E ela foge, e ela se debanda, e ela se perde na noite dos tempos, e ela se perde na escuridão da sua rebeldia, do seu fracasso moral e espiritual, dos desencantos, se distanciando de Deus. Então, essa ovelhinha está desgarrada. Está desgarrada. E quando a gente fala aqui em aguilhão, é esse sofrimento, é aquele aguilhão que Jesus falava com Paulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que recalcitras contra o aguilhão? O aguilhão é aquele, não é o arco, é o que fica na ponta do arco, do cajado do pastor. Quando as ovelhas rebeldes se distanciam, querem fugir, eles vão com o aguilhão e fere, espeta, aí sentindo dor, retorna. Perceberam aí qual é o comparativo, qual é a visual, o simbolizado espiritual desta passagem muito bonita. E ele diz aqui, o acolhimento aqui vem como uma estratégia, acolher. Ele vai e acolhe. Olha que beleza quando ele diz que ele acolhe e traz a ovelhinha no colo, nos braços, e traz a ovelhinha no ombro. Esse trazer a ovelha no ombro, segundo alguns historiadores e comentaristas, eles nos dizem que está se referindo Jesus ao que ele carregava no ombro. Ele carregou no ombro a cruz. Ele está se referindo à cruz que ele carregaria para salvar as suas ovelhas. As ovelhas do seu rebanho, que aliás não eram seus, era o rebanho que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe confiou. E ele afirma, muito objetivamente, claro, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Eis aqui a questão. Vamos ficar aqui, porque se nós ficarmos aqui, nós já temos ganho a parábola. Nenhuma se perderá.
se a gente acreditar. Por quê? A totalidade do bem, quando ele coloca, quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim. Então, o bem, a misericórdia divina, não é só para 99, cada um de nós é uma individualidade. Nós somos únicos aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, não existe outro ser igual a nós. Olha que beleza da criação. Então, todos é a totalidade que será recambiada, que irá para este encontro do rebanho de Deus, dos filhos que Deus entregou para o Cristo, o nosso orientador, o nosso mestre bem-amado. Então, já falamos na estratégia, aqui nós vamos ver a estratégia, que é o acolhimento. Este acolhe pecadores e come com eles. Aí nós vamos ver a alteridade do Cristo, o alter ego, né? Vai ao encontro dos outros, vai ao encontro dos diferentes. Que beleza! E com esses diferentes, nós vamos aprender e nós vamos também ensinar, aprendendo uns com os outros. Porque com aqueles que pensam como nós, é muito fácil, é muito tranquilo. Mas é preciso o encontro dos diferentes, como ele ia, das prostitutas, dos pecadores, daqueles homens da beira do mar, de todos aqueles sofredores que o buscavam, e que, aliás, ele fazia isso de muito bom grado, nos ensinando que é preciso fazer esse rapport, chegar perto, aproximar-se da realidade do outro para que a gente possa, assim, entender melhor a vida de cada um, a experiência de cada um. E assim nós não só sermos ajudados, como nós ajudarmos também. Nós vamos adiantar aqui um pouco o nosso comentário, porque nós queremos chegar nesse momento de pandemia, nesse momento de transição, com as nossas ovelhas desgarradas. Então, a alteridade do Cristo e essa maturidade da personalidade, que é essa extensão de si mesmo. Descentrar-se no hétero, no halo conhecimento. Olha que beleza, sair de si mesmo. E esse é um dos aspectos que Teilhard de Chardin coloca naqueles raciocínios que ele faz sobre a felicidade. Primeiro, descentrar-se. Autocentrar-se, que é o autoconhecimento, e descentrar-se para não só conhecer, como socializar, distribuir conhecimento, experiência. Então, nós vamos aqui adiante, quando ele faz, qual homem dentre vós? Observem. Aí nós vamos observar na didática, na pedagogia do Cristo, o modelo contextualizado. O indivíduo se torna integrante no seu processo de aprendizagem. Inseri-lo no contexto da aprendizagem. Ele é integrante, ele é coautor, ele faz o exercício de coliderança, ele se torna cooperativo. E aí, doutora Françoise Douto disse, eu acho ela assim magnífica, que ela tem umas tacadas muito boas, e ela diz, por que ficar junto dos diferentes? Quando ela é questionada sobre isso, ela diz, porque ele passa a contaminar os outros. E olha que contaminação maravilhosa. Tocar, permear os corações daqueles que nos cercam, com os nossos bons exemplos, é claro, com as atitudes do bem. Então, nós vamos ver aqui que a proposta, que homem dentre vós, é uma provocação. Ele diz, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. O cuidador, a alegria daquele que cuida, a alegria daquele que recebe, a alegria que ele diz, a alegria de Deus ao ver um dos seus filhos se arrependendo. Aí nós vamos ver não só a questão da inclusão social, quando o bom pastor, ele reintegra aquele espírito, aquele ser que estava afastado, que estava isolado. Ele reintegra no seu grupo, no seu grande grupo. Aí nós vamos ver que há um processo notadamente, tipicamente, de inclusão social.
integrar aquele que nós ajudamos, aqueles que se afastam, aqueles que estão distanciados da lei do amor, aqueles que estão socialmente excluídos. Veja como é difícil. É uma proposta bastante ousada que nós precisamos repensar. Agora nós vamos chegar no cerne da questão. Eu vos digo que desse modo, quer dizer, desse modus operandi, desse modo de operar, de trabalhar, de agir, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Nós vamos ver aqui que a palavra arrependimento, ela é uma tradução da palavra grega que significa metanoia. O que é metanoia? Iluminação interior, reforma íntima, mudança de mente, reforma e transformação moral e espiritual. Meta, além, noi, mente. Então, o que é que nós podemos observar? Que Jesus, nesta parábola, estava nos convidando a todos à transformação da nossa mente, a transformação desse processo consciencial, através do conhecimento da sua relação e do amor de Deus entre os homens. O bem como a totalidade, o bem para toda a humanidade. Então, nós vamos ver aqui, meu amigo, que nesses momentos que nós estamos vivendo, nós precisamos analisar. Na semana passada nós falamos aqui, conversamos, né? Demos algumas diretrizes, algumas sugestões, não custa nada, né? Sobre como estabelecer essa reforma interior, como não resistir ao mal. Lembram-se daquelas questões de estar atento, da censura, dos cuidados que devemos ter, porque o mal existe em grande proporção. Mas é preciso que a gente diferencie o mal do bem. Então, o que é moral? Moral é uma atitude, é um comportamento de bem proceder. Moral é o bom proceder. E o que é o bem? Já deixamos a semana passada. Estamos aqui só repetindo para continuar os nossos raciocínios. O bem é tudo aquilo que é condizente, conforme a lei divina, que é a lei do amor, que é a lei do bem, do amor, da justiça, da caridade. Essa é a grande tese do rei. Então vamos ver. Eu estava aqui observando alguns amigos e vendo uma mensagem de Joana de Ângeles que falava sobre esse momento de transição. Essa mensagem está na Revista Espírita em outubro de 2006. Eu vou deixar aí para que aqueles que quiserem verificar, façam a verificação. Ela fala nesta questão das reencarnações e nestes momentos que nós estamos passando de transição planetária. Ocorre o seguinte, no primeiro grupo desses espíritos que se reencarnam ou que reencarnam na Terra, dentre eles todos nós, existe uma regra geral, uma linha geral de reencarnações, de arrependimentos, de retomadas do processo. Isso aí é uma condição mediana. Então, para estes espíritos, constitui a Terra uma grande maioria. Só que existem espíritos que nós vamos ver aqui como essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas resistentes, recalcitrantes, que formam um segundo grupo, que aqui nós vamos colocar didaticamente como sendo a minoria. Elas encontram-se entre as almas em processo profundo de desequilíbrio. São aquelas mentes cristalizadas no mal. São os espíritos endurecidos. E o que é que esses irmãos espirituais nos ensinam? Antes de passar a nossa proposta aqui, nosso comentário, vamos ver o que é que Joana diz. Joana coloca aqui uma questão muito, muito importante. Ela diz aqui, opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição,
anunciada pelas Escrituras. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixa de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados. Entende? Há uma substituição gradativa, lenta e gradativa. Os espíritos renitentes, esses recalcitrantes, na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis. É aqui que eu vou colocar o nosso esquema, se baseando nisso. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade do trabalho e de aprendizagem. Caso, observe porque nós vamos precisar desses apontamentos. Caso se oponham às exigências da evolução, também para regiões, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Vamos ficar por aqui para seguir. Então, essa minoria, elas podem ser divididas em 3 grupos, aliás, 4 grupos. Materialismo, aqueles espíritos que vêm materialistas, movidos pela ganância, o gosto pelo dinheiro. No segundo grupo, nós temos aqueles que têm poder, são aqueles ligados ao poder, à exterminação, mandar, oprimir, são os tiranos, são os sanguinários, são os espíritos perversos, as mentes perversas. Esse segundo grupo, subgrupo, constitui a parte mais perigosa. Na área da sexualidade temos outro grupo com diversas perturbações nessa área, como pederastia, sexualidade transviada e muitas outras coisas, muitos sofrimentos nessa área. E os espíritos intolerantes, religiosos, agressores, eles não respeitam a liberdade da crença do outro. Nós estamos vendo tudo isso. Eu só estou aqui didatizando para que a gente possa relembrar. E são aqueles também chamados fundamentalistas. Então, esse segundo grupo, eles passam a distância muito grande, às vezes de séculos, entre as duas encarnações, porque eles fazem muito barulho, muita confusão. Então, esses irmãozinhos nossos, que são também filhos de Deus, eles não podem vir todos de uma vez. Eles vêm a conta-gotas, porque há muita confusão na Terra. Então, eles vêm a conta-gota. Eles ficam retidos no mundo espiritual. Olha aqui o que Joana colocou. A mentora espiritual colocou, eles ficam retidos e não podem vir juntos. Então, eles vêm assim a conta-gotas, porque é uma confusão danada, não é? Ninguém aguenta. Quem é que aguenta? No período da transição planetária, no entanto, as portas do mundo inferior são abertas. Perceberam o que está acontecendo? Eles estão sendo trazidos porque nós estamos vivendo um momento de transição. E é preciso dar uma oportunidade a essas ovelhas desgarradas, a esses espíritos renitentes, ainda endurecidos no mal. Como período de transição, há uma janela que é muito curta para a transformação, que nós vamos chamar nesse momento, como diz as Escrituras, são chegados os tempos. São chegados os tempos. Então, nesse curto período, essas entidades reencarnam em massa. Ouviram que nós colocamos aqui as notícias históricas das Escrituras trazidas por espíritos, educadores do mundo espiritual? Então, está sendo dado um ultimato, o momento agora, a última chance para o arrepender-se. Olha o que é o arrepender-se aí. Realizar a metanoia da transformação, que é a sua transformação moral e espiritual.
Caso contrário, se nesse momento ainda resistirem, não aproveitarem, vão sendo transferidos, vão sendo expurgados para os mundos condizentes com o seu estado de resistência ao mal. Então, nós aqui colocamos a mensagem de Joana. Então, por isso é que a gente precisa compreender que nesse momento existe 8 bilhões de ovelhas encarnadas. A humanidade constitui 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, sem contar os desencarnados. E desses 8 bilhões, nós vamos ver que temos bilhões também de espíritos que são endurecidos nessa faixa de classificação que nós colocamos. Por isso nós estamos vendo acontecer tanta coisa. Ninguém sabe mais o que é certo, o que é errado. Há uma confusão. Há vamos dizer, um sentimento de insegurança. Há um segredo de talvez, não sei, o que é que está acontecendo? E muitos querem ir embora de sua pátria, mas não é só no Brasil. Pensem, esta realidade é mundial, é no mundo. Então, o que é que nós vamos fazer? Seguir o bom pastor, aquele que dará a vida por suas ovelhas, porque esses irmãos desgarrados, essas ovelhas transviadas, são nossos irmãos, eles precisam dessa oportunidade também. Não vamos dizer aqui não, pelo amor de Deus. Agora, observe que o benefício vem dos dois lados. Eu estava ontem conjecturando aqui. Eles vão ter a oportunidade de aprender, aliando-se ao bem, na aprendizagem das leis divinas. E olha que nós temos essas ovelhinhas desgarradas, elas vêm dos lares, elas vêm de famílias. Esses espíritos, eles têm pais, eles têm mães, eles têm famílias. Eles não nasceram como batata jogada no chão. Eles têm figuras significativas que são os adultos responsáveis. Então é o momento de pensarmos que neste momento também, não só eles terão oportunidade, como nós também, de provarmos a nossa tolerância, a nossa não resistência ao mal, a nossa adesão aos valores sublimes e sagrados que regem a nossa permanência aqui na Terra. Então é preciso estarmos bem seguros, porque o imperativo da lei é o amor. Então estamos realizando a pergunta que não quer morrer. Estamos realizando este papel de agentes transformadores. Olha a nossa oportunidade, agentes de transformação. Mas só vamos conseguir ser estes agentes transformadores quando nos tornarmos modelos, quando também cuidarmos da nossa transformação moral e espiritual. Então, seremos, segundo os ensinamentos de Jesus, seguindo o nosso bom pastor, ovelhas que buscam outras ovelhas, ovelhas que aprendem umas com as outras, irmãos em Cristo, irmãos no amor de Deus. E assim nós vamos ver, para a gente finalizar, algumas dicas. Como então realizar essa transformação moral? Vimos aqui no Código Penal da Vida Futura, o céu e o inferno, na filosofia universal, a seguinte questão: o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos pela permanência no mal. Olha a resistência. A resistência faz parte da prova. Lembram-se? A gente coloca isso muito bem aqui, nessas nossas conversas aqui no nosso canalzinho. Ou suavizá-los pela prática do bem. Qualquer que seja a inferioridade dos espíritos, continua. Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda, ou guia, que por eles vela. A interferência do guia faz-se ocultamente de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por sujeição. Olha que beleza, vamos estar atentos. Não vamos estar pedindo, meu anjo de guarda, meus guias, atrás de
tal espírito, fulano, beltrano, não. Pedimos a ajuda daqueles espíritos amigos, sim, pela intermediação de Jesus, com a permissão divina, sim, mas na prática do bem. Mas para que eles venham fazer e venham nos dizer o que nós devemos fazer, isso aí não está no processo evolutivo. Isso aí não é evolução. E se tiver alguma entidade, ou algum terapeuta, ou algum orientador dizendo o que você deve ou não fazer, afaste-se. Mantenha distância. Observe os conselhos, as orientações quando precisarmos. Mas jamais vamos guiar a mente, os corações e as consciências dos nossos irmãos na Terra. Então, esses processos educativos de mudança, eles são constituídos de uma tríade, que são os 3 passos que Emmanuel nos coloca. Iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais. Olha que beleza. Iluminar. Aqui é uma dica para que a gente possa se orientar. Iluminar a consciência é trazer para a consciência de relação aqueles valores morais e espirituais que nós precisamos atualizar. E isso, meus amigos, nós podemos fazê-lo através da prece, através da oração. Porque se a oração não resolve os problemas da nossa vida, mas ela coloca luz lá na nossa mente, coloca luz nos aposentos da nossa consciência, a fim de que possamos ver o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser higienizado. Perceberam o que era a luz? E aí nós vamos trazer para a nossa relação, como disse Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Aprimorando os sentimentos significa que já temos consciência desses sentimentos, dessas virtudes, como bondade, paciência, piedade, tolerância. Olha a tolerância. Misericórdia. Nós agora vamos aprimorá-los através da efetivação e da atualização desses valores. E ele diz mais ainda, aperfeiçoar qualidades individuais. São os talentos que todos nós possuímos. Ninguém é desertado segundo as leis divinas. E precisamos conhecer quais são os nossos talentos, quais são as nossas melhores aptidões. O que é que nos dá prazer? O que é que nós fazemos com mais facilidade? E colocar esses talentos a serviço da nossa evolução na sociedade, no meio em que vivemos. Então, nesse momento, eu chamo todos os nossos amigos nesse instante. Não vamos pensar no mundo lá fora só, mas nesse mundo dentro de nós, nesse mundo perto de nós, nesse mundo que se avizinha, para que possamos fazer a diferença, que é Deus em nós, fazendo brilhar a nossa luz. Nesse mundo de transição, como eu disse anteriormente muitas vezes, esta é a porta estreita, esta é que é a porta mais difícil, porque estamos sendo fustigados, estamos sendo chamados a mudar o comportamento imediatamente, sem resistências, sem deixar para amanhã. O momento é agora, meus amigos. Amanhã, talvez. Amanhã, talvez. Que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre bem-amado, proteja e abençoe lá de todos vocês nesse instante. Todos os corações amigos que aqui se acercam, neste momento de prece e de oração. Fazei brilhar a vossa luz. Não é difícil, é fácil. Um pouquinho a cada dia, de paciência, de tolerância, de resignação e, sobretudo, de compreensão diante das dores do mundo.
sem julgamentos, e das dores pelas quais também todos nós passamos. Momento, vou repetir, é agora, amanhã, talvez. Fica com Deus. Muito obrigada. Deus quer misericórdia. Maria Dolores. Se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar que te resguarda e eleva ao vale da aflição, onde vagam a sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende, brilha fora. Os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção ao que segue em penúria, reconforto a quem vai padecente e sozinho. Aqui passam em bando aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome, que fazem, de onde vêm, aonde vão, ninguém sabe, e nem sabe explicar a mágoa que consome. Ali geme sem teto o doente esquecido, além tropeça e cai sem escora de alguém, o velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada de abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que a dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Deus quer misericórdia, ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Vem como és e auxilia quanto possas. Não chames pelo céu, sonhando em vão. Nosso Senhor te guarda, tão somente traze teu coração. Deus abençoe neste momento todos os lares do mundo, todas as famílias aqui representadas, agradecendo o Senhor as bênçãos recebidas em todos os dias de nossas vidas. E nesta noite de reconforto e de alegria, nós te dizemos: graças, meu Senhor, muitas graças para todo o sempre. Que assim seja.